Opa, tudo bem, pessoal? Aqui novamente é Gustavo Turque, jornalista do Coletivo Catarse. Estou junto aqui com o meu amigo, meu colega Marcelo Cogo, já de longa data, produzindo muitos podcasts, né, Marcelão? Já há muitos anos. Desde o Heavy Hour, né, Gustavo? Já são, e lá vão-se, olha, quase 10 anos. Se não forem 10 anos já, não fiz esse cálculo, né? E a gente traz, então, para vocês essa série que se chama Porto Novo Podcasts. Parte integrante do projeto Porto Novo, que a gente está realizando e produzindo dentro do âmbito da Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre, através de uma emenda parlamentar, então, do vereador Leonel Hadi. Hoje ele já é deputado estadual, mas enquanto era vereador a gente conseguiu conquistar esse projeto que a gente vem realizando ele com várias parcerias, entre elas algumas das pessoas que estão sendo entrevistadas aqui nesse podcast, estão realizando uma série de ações e realizações ali nessa comunidade que fica na zona norte de Porto Alegre, ali lindeira, né, ao Porto Seco, isso, né, o centro de eventos, ali a área de eventos do Porto Seco, na zona norte de Porto Alegre. São podcasts que falam sobre a dinâmica de uma cidade como Porto Alegre, uma cidade, né, de capitalismo tardio, de cunho periférico, se quiser ser um pouco mais teórico, metodológico, né, da evolução. E todas essas metrópoles desse espaço todo aqui do lado ocidental do mundo acabam passando por esses processos de remoções, de recolocações de população, de retirada, ida para a periferia, formação das periferias. E esses 6 episódios que a gente trouxe, além de tratar o histórico não só da cidade, como da própria comunidade, a gente está tratando também de questões como a questão indígena, de povos tradicionais que existem nesses centros, a questão das dinâmicas das mulheres nesses centros, que acaba sendo um problema, não deveria nunca ser, mas acaba sendo um problema que se enfrentam as mulheres, entre tantas outras coisas, acabam tendo seus espaços invadidos ou não tendo espaço nesses ambientes urbanos. A gente falou bastante sobre isso. E o episódio de agora é sobre o quê, Marcelão? É sobre o meio ambiente. E para conversar sobre o meio ambiente, a gente trouxe a Simone Portela de Azambuja, que é bióloga e uma militante do meio ambiente na cidade, né? Faz parte da Agapan, também faz parte de conselhos municipais de meio ambiente, conselhos municipais que discutem as questões urbanas, está discutindo o novo plano diretor. Enfim, Simone tem muito a contribuir nessa discussão. E nascida, criada em Porto Alegre, se eu não me engano, né? Moradora daqui, sim, uma pessoa que tem um histórico. Ela, durante a nossa conversa, ela traz também seu histórico para falar sobre seus estudos e sobre o que ela pensa da cidade. Mas antes de a gente ir para o estúdio com nós dois conversando com ela, a gente vai ouvir quem antes aqui, Marcelo? Bom, a gente conversou também com Iporã Possante, hidrólogo, doutor em recursos hídricos pelo Instituto de Pesquisas Hídricas da URGS. A questão com Iporã foi questões mais ligadas à enchente do ano passado, do ano de 2024, e outros eventos climáticos extremos que se abatem, né, acontecem nesses grandes conglomerados urbanos. Como a gente faz para se proteger, quais são as medidas, quais são os parâmetros, enfim, Iporã nos traz uma série de informações, talvez algumas até surpreendentes para a gente. E então, bom, respondendo, né, aí as enchentes que aconteceram no passado tem essa questão da ocupação desordenada do espaço, né, a questão de como que a gente ocupa esse lugar que a gente vive e como que a gente se expõe a esse perigo, tá? Então, em certa forma, acho que existe, importante destacar, né, existe um conceito que é o risco de desastre, né, que é um conceito articulado pelo Marco de Sendai, que é o marco que a ONU, né, utiliza, um padrão de nomenclatura. E o risco de um desastre, ele é proporcional a alguns fatores, né? Um fator é o perigo, no caso, por exemplo, o perigo natural, né? O perigo da própria natureza oferecer um perigo. No caso aqui a gente tem as enchentes, também temos na Serra, no Rio Grande do Sul, no Brasil, temos muita questão do movimentos de massa, né, que são os deslizamentos.
E existem outros lugares, existem outros perigos, tipo questões costeiras, né, marés altas e tempestades, nevascas, enfim. A gente tem vários perigos na natureza e o risco de um desastre é proporcional a esse perigo. Mas também ele é proporcional à exposição das pessoas a esse perigo. Então, se a gente tiver uma sociedade que tem uma robustez grande, né, uma capacidade de uma baixa exposição, na verdade, a esse perigo, a gente tem, então, um risco de desastre menor, né, porque a questão da exposição ela é importante. E aí que entra a questão da ocupação urbana, né, desordenada ou não, né, pode ser até mesmo ordenada, mas seja como for, a essa ocupação das cidades, né, dessa parte urbana da nossa sociedade, né, a parte não é agricultura, não é indústria, enfim, são as cidades, elas se expõem a esse perigo, porque não existe uma leitura adequada da natureza. Não existe uma leitura apropriada, adequada ou está atrasada, né? Em alguns sentidos, nós estamos pagando o preço de decisões muito antigas, né? Que foram feitas há décadas, se não séculos atrás, que decidiram abrir ruas, fazer aterros, né? Fazer diques e criar polders, né? Isso tudo faz até mais de 50 anos que decisões como essas foram tomadas. Por exemplo, construir um bairro inteiro, como o Sarandi, numa área baixa, né, que tem que ter um dique em torno. Há uma exposição maior a esse perigo. E se acredita, existe uma fé de que a tecnologia pode nos salvar, né? Então, e existe várias formas de reduzir o perigo, a exposição. O perigo também é possível ser reduzido, mas é muito difícil, né? É muito inviável a gente conseguir fazer algum tipo de medida que reduza o perigo num nível desejável. Muito se fala em medidas como barragens, dragagem, abertura de canais, então medidas para reduzir o próprio perigo, né? Para diminuir esse perigo. Mas a gente sabe que essas medidas elas fazem algumas cosquinhas assim no perigo que nós temos diante de nós, que são esses vales muito inclinados, chuvas torrenciais que podem chover, né, cair no território, que trazem uma onda de cheia muito violenta, muito grande, e não vai ser reduzir um metro de calado em alguns lugares que vai mudar essa potência toda do perigo hidrológico, no caso, né? Então nós temos a questão da exposição, a gente pode mexer na exposição, diminuir essa exposição. Então o que eu quero dizer? Há essa exposição que é um fator de risco muito grande, e é um fator de risco que nós temos um relativamente controle. A sociedade pode, se ela decidir, mudar essa exposição em relação ao perigo, né? Uma outra alternativa é, mesmo que mantenha a exposição, ter uma capacidade de resposta muito alta. E essa capacidade de resposta muito alta também reduz o perigo, o risco de desastre, na verdade, né? Então, o perigo segue o mesmo, né? O perigo é muito difícil mudar. O que é possível mudar é a exposição, né? Mudando onde as pessoas moram, mudando onde essa cidade se desenvolve, criando ali um espaço mais suscetível à inundação, sem grande exposição, e também aumentando essa capacidade de resposta. Tem um outro fator também que é importante para o risco de desastre, que eu não vou mencionar, que é a sensibilidade ou a vulnerabilidade das pessoas. Então, a gente tem, por exemplo, no arquipélago aqui de Porto Alegre, a gente tem famílias e domicílios que possuem alta renda, né, são mansões. Então, essas pessoas aí têm uma vulnerabilidade baixa, né, a um evento desse. Eles têm carro, informação, têm casa na praia, casa em Porto Alegre. Então, não é uma grande consequência uma enchente para essas pessoas. Agora, existem pessoas que moram em condições informais, precárias, nas ilhas ali, e que se a perda da casa delas implica num desastre, né, numa grande perda material
que pode mudar a vida dessa pessoa, senão também até mesmo né, causar uma tragédia na vida dessa pessoa. Então, a gente tem sensibilidades diferentes, mas vamos deixar isso de lado, olhar só para a exposição, mas a gente pode também ter a resposta, né, que também é a capacidade de resposta. Então, a gente tem a exposição, o perigo, a sensibilidade e a resposta. A resposta pode ser muito eficiente, então a gente pode ter um sistema de alerta que remove as pessoas na iminência de um evento extremo, né? Então, a gente pode ter esse tipo de capacidade de resposta. Mas, olhando agora para a questão do perigo, né, e da exposição, a gente pode mudar, né, esse arranjo territorial da cidade com muita força de vontade, né? Porque, na verdade, o que acontece? É difícil reformar alguma coisa. A gente sabe que é difícil reformar a nossa própria casa, imagina reformar uma cidade. Mas pode ser que vale a pena, considerando o risco que traz aquela exposição acentuada, especialmente em cidades pequenas que têm espaço para mudar, né? Cidades maiores, talvez a aposta maior seja em ter uma capacidade de resposta muito boa para conseguir dimensionar, por exemplo, quantas pessoas vão ficar desabrigadas, né? O que é preciso ter para essas pessoas por quanto tempo. Então, um plano de ação emergencial, que eu diria que seria uma solução importante, né, no caso de não conseguir mudar essa ocupação territorial da cidade, certo? Agora, muitas pessoas devem pensar assim, não, mas a cidade não está causando todas essas enchentes, a agricultura não está causando todas essas enchentes, não é? O uso do solo que causa essas enchentes, aumenta esse perigo, né? É complicado falar uma afirmação dessa, mas acho que é muito comum. Então, eu gostaria de manifestar que há que ter muita cautela para se atribuir a causa de um evento extremo ao uso do solo, à cobertura do solo. A gente sabe que se a gente concretar uma bacia hidrográfica, pavimentar tudo, a chuva que cai não infiltra, né, escoa. Isso é fato, certo? Agora, mesmo uma bacia conservada, só a floresta, né, só no campo, floresta, só a cobertura natural, nativa, pode também causar uma grande enchente, porque é uma questão de saturação do solo. Então, se chove muito, além do que o solo consegue absorver, esse solo fica saturado de água. É que nem botar água num vaso de planta e ficar botando água, uma hora o vaso está cheio de água. E aí começa a vazar água. Então, a ideia é o seguinte, quando chove muito, um evento extremo de chuva, geralmente não faz muita diferença, né, tu teres ali a cobertura do solo urbana, ou rural, ou natural, não faz muita diferença. Para eventos mais constantes, faz bastante diferença, eventos mais fracos. Então, faz muita diferença para eventos mais fracos. Então, é muito importante ter áreas naturais para infiltrar a água da chuva, né, para manter os rios perenes. Então, assim, há uma grande importância em manter a natureza preservada para poder ter água nos rios durante o tempo seco. Mas quando chove muito, não faz diferença, porque o solo tem uma capacidade de absorver água. A terra não absorve água para sempre, ela satura. E no evento de 2024, choveu 800 milímetros em algum lugar, 600 em outro, 400 em outro. E a gente tem uma estimativa, assim, a grosso modo, assim, que o solo nessa região da serra tem uma capacidade média ali de absorver uns 200 milímetros. E essa absorção não é assim instantânea, ela demora. Então, chuvas mais lentas são mais absorvidas do que chuvas rápidas. Então, a gente teve um evento que, mesmo em áreas naturais, provocaram um evento extremo, enchentes devastadoras, né? Então, essa questão da agricultura, agricultura, uso do solo, cobertura do solo, ela é relevante para situações mais normais. Mas no evento extremo, a solução que eu digo é sair da frente do trem, né? Então, a gente tem que diminuir essa exposição ou ter um bom apito que soa se o trem tá vindo para a gente sair na hora que tem que sair. Então, essa é a conclusão que eu chego, tá? Espero ter contribuído alguma coisa, espero não ter confundido mais quem está ouvindo o podcast, mas é isso, eu sou Iporã, só credenciais, né? Iporã Possante, eu sou doutor em recursos hídricos e participei bastante aí
nas enchentes, na atuação das enchentes. Ano passado eu sou doutor em recursos hídricos pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas, então, né, sou do IPH, né, e ainda agora sou pós-doutorado lá, faço pós-doc lá também. Espero ter contribuído aí. Um abração. Marcelo, de novo, mais um episódio, né, dos podcasts aqui do Projeto da Porto Novo. A gente tem perpassado várias questões, né, sempre convidando o pessoal que está nos escutando a ouvir e curtir também todos os outros episódios, que tem um compêndio bem legal sobre essa situação contemporânea e histórica, né, da cidade de Porto Alegre, de várias dinâmicas. E uma delas que a gente não poderia não abordar, né, a gente precisa abordar, é a questão ambiental. E a gente está com quem aqui, Marcelão, para conversar com a gente hoje? Bom, saudação a toda a gente que está nos ouvindo. Nós estamos aqui com a Simone Portela de Azambuja, que é bióloga, tem pós em gestão ambiental, mestrado em desenvolvimento rural também, na URGS, né, Simone? Uhum. E, fundamentalmente, é porto-alegrense, criada e crescida aqui em Porto Alegre. E antes da gente começar a gravação, tu estava começando a dizer para nós que, né, tu tem uma memória do teu tempo de... Enfim, fala um pouquinho de ti, fala um pouquinho dessa trajetória que tu tem desde piá aqui em Porto Alegre. Eu me lembro, eu tive uma infância muito alegre em Porto Alegre, e onde a vida de bairro era muito comunitária. O meu pai, a gente tinha mesa de ping-pong, era uma casa alugada, mas a gente tinha uma mesa de ping-pong e se fazia campeonatos, né, nessa casa, reunia muita gente, se fazia festas de São João também, meu pai ajudava a organizar. A gente subia os morros de Porto Alegre e a gente enxergava toda a cidade, a cidade inteira. Os moradores de rua, eles eram ajudados pelas pessoas do bairro, nós conhecíamos, mesmo sendo pré-adolescentes, né, os nomes, as histórias de vida, nós conversávamos com eles, e eles tinham, né, a sua sobrevivência assegurada através dessa visão rede, né? mais comunitária, essa rede. Os vizinhos se visitavam, as crianças brincavam nas ruas de uma forma coletiva, e conviver com a natureza era o normal em Porto Alegre, né? Porto Alegre era a cidade, era a capital mais arborizada do Brasil. Me lembro de estudar isso na década de 70. Sim. E depois, um pouquinho depois, eu fiquei sabendo que Porto Alegre era a maior produtora de pêssego e ameixa do Brasil. Sim. E isso me surpreendeu muito. Eu pensando, como assim, cara? Cara, muitas vezes ia buscar caixas de pêssego nas feiras da Vila Nova. Eram grandes feiras, era muito clássico isso. Eu sou de 79, crescido nos anos 80, 90 na cidade também. Nessa época ainda era considerada mais arborizada. Nessa época ainda a gente tinha essa cultura de bairro. Ali na metade dos anos 90 que a coisa foi mudando uma zona rural, verdadeiramente assim, rural e produtora, né? Sim. E hoje ainda temos, né, uma produção agroecológica significativa, né? Sim, é verdade. Principalmente a segunda quadra da feira ali, boa parte da feira a feira do Bonfim, né, da José Bonifácio. Sim, nós temos a primeira quadra e a segunda, né? Na segunda tem muitos agricultores aqui locais. De Porto Alegre, que são locais. Na primeira quadra também, mais menos, são mais agricultores do interior do estado. Mas realmente a produção ecológica é muito significativa em Porto Alegre, além da produção, né, que vocês estavam colocando de pêssegos também, né, a festa do pêssego. Sim, tradicional na Vila Nova e Belém Velho. Na Vila Nova, né, todas essas questões. E além que às vezes a gente esquece, mas nós temos ainda muitos pescadores em Porto Alegre. Né? A pesca também é um elemento significativo. Né? Infelizmente, nossos corpos hídricos já não são os mesmos, mas ainda se pesca bastante. Né? Mas aí, Simone, a gente meio que cortou o raciocínio, assim, o teu, né? Mas tu vinha contando num histórico teu de cidade, de como tu vivenciava essa cidade, e aí tu vem a te transformar uma bióloga, nós estávamos comentando como te apresentar, uma ficha extensa de uma pessoa que estuda, de uma pessoa que problematiza, de uma pessoa que participa também, né? A gente está vendo que tu está participando, por exemplo, agora das discussões do novo plano diretor, né? Entre outras comissões, conselhos e grupos coletivos que fazem efetivamente né, a deliberação das questões ambientais da cidade. Eu queria que tu desse uma continuada, como é que tu cresce nessa Porto Alegre e como tu vê a contemporaneidade dessa Porto Alegre hoje ambiental. Sim. E eu esqueci de dizer, mas eu fiz oceanologia também em Rio Grande, e acho que uma coisa que me marcou muito também de ter vivido em Porto Alegre é ter feito Julinho no final dos anos 70. Então,
coisas que me marcaram. E me marcam, acho que até hoje. Sim, assim. escola pública com A qualidade, escola pública, né? E o Júlio de Castilhos realmente Uma foi uma grande única. escola. Né? E o que a gente observa atualmente na cidade, né, a meu ver, e o movimento ambiental, de forma geral, né, tem essa opinião, é que existe uma certa ausência de gestão ambiental efetiva nas diferentes atividades e regiões da cidade, né, com várias modificações na legislação ambiental, nas votações do CMDUA, do COMAN e Câmara de Vereadores, não há presença de consultas prévias, audiências ou outras formas de participação da população em relação às transformações do espaço urbano da cidade, de suas áreas verdes. A Porto Alegre, como vocês até já citaram, né, em 1976 nós tivemos a primeira Secretaria Municipal do Meio Ambiente do Brasil, referência para a criação de todas as outras secretarias no país. Naquela época, logo depois, nos anos 80, havia mais de 100 funcionários, entre pessoas com nível médio e superior, na Secretaria do Meio Ambiente. Mais de 1 milhão de árvores foram plantadas nessa época na cidade. E eu sei disso porque eu era estagiária nos anos 80 da Secretaria do Meio Ambiente, no processo de arborização. Então, a arborização urbana ela tem grande relevância, né, primordial para a saúde humana do planeta. E está muito ligada também, ela é tão importante quanto o abastecimento de água, o tratamento de esgoto, distribuição de energia, telefonia, sinalização de trânsito, pavimentação. Porque as árvores elas têm um papel fundamental, principalmente numa cidade que está continuamente alagada como Porto Alegre, né, e que sofre enchentes, alagamentos, inundações, enchentes não, mas inundações sistemáticas. Claro. Elas contribuem muito, né, para a questão do equilíbrio ecológico, a preservação da biodiversidade, o oxigênio, né, o controle da poluição, conservação da água, retém enormemente a água da chuva, evita a erosão, a compactação do solo. As árvores elas funcionam como verdadeiros guarda-chuvas, né? Elas, na contenção de água, diminuem a velocidade da água, e isso reduz drasticamente, né, os alagamentos. Na mitigação das mudanças climáticas também, né, reduzem as ilhas de calor, o que é importantíssimo hoje no meio urbano. Abrigo, alimento para a fauna, manutenção da biodiversidade, sociabilidade, saúde, valor estético, paisagístico, cultural. E só isso, né? Só isso, né? Só isso. E o que a gente vê atualmente é um afrouxamento da legislação ambiental e do cuidado em relação à arborização e às áreas verdes de Porto Alegre, né? Nem mesmo as placas nos novos empreendimentos que falavam das contrapartidas, no caso de supressão ou retirada de vegetais, estão presentes hoje na frente desses empreendimentos. Sim. E porque isso não está sendo monitorado e controlado hoje. Então, há algum tempinho atrás eu via sempre essas placas da contrapartida e hoje não estou vendo mais. E às vezes eu tenho uma impressão, assim, durante um tempo aqui em Porto Alegre, se não tivesse, por exemplo, se proibisse o plantio de palmeira imperial na frente de algum prédio, esse prédio não seria construído. É verdade. Porque sem palmeira imperial não há engenharia civil novas dessas em Porto Alegre, principalmente desses prédios bonitos, espelhados, né, monstrengos no meio da cidade. E aí eles preferem a palmeira imperial do que a palmeira jussara, que é nativa. A gente está vendo aqui a açaí, as nossas jussarinhas aqui, né? Da Mata Atlântica, é típica. A gente está aqui, claro, estão ouvindo o podcast, a gente está aqui numa janela, provavelmente vai rolar uma foto aí. E a gente tem um viveiro de palmeira jussara e nós estamos no centro de Porto Alegre, né? Depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Então, outra questão, né, é que a Prefeitura de Porto Alegre, a Esmalmusa, ela tinha 16 equipes por região de Porto Alegre, né? E na criação, a indicação era que tivesse 50 equipes trabalhando com todas as áreas verdes e arborização de Porto Alegre. Essa forma de gestão por zonais, que trabalhava com arborização e áreas verdes, ela não existe mais, infelizmente. O contingente de funcionários para trabalhar de forma efetiva hoje na secretaria é muito reduzido, na secretaria. E o resultado é o que a gente vê, né? Arboricídio nos parques, na arborização urbana, nos licenciamentos de novos empreendimentos. O ano passado mesmo, né, nós fizemos uma grande manifestação em relação ao Guapuruvu, ali em Petrópolis. Esse ano, a floresta do Sabará, a questão
Ai, agora me deu um Esse branco. do Guapuruvu aí, os caras, o empreendimento chega a ser... é vergonhoso, eles botaram todos uns tapume verde, falando de verde, tu passa ali na Felipe de Oliveira, né? Tô subindo. Isso. Cara, é um absurdo aquilo. Eles chegam a chacotear com a gente, né? Chacota, né? E, gente, antigamente havia toda uma negociação, no caso de árvores, né? E que tivessem na frente ou atrás do empreendimento. Esse Guapuruvu, ele não estava em nenhum momento impedindo a construção desse empreendimento. Ele estava numa parte muito próxima ao muro da outra edificação e as pessoas, ele tinha mais de 50 anos, as pessoas adoravam acordar e olhar aquela árvore. Sim. E o que a gente está alta, vendo hoje nos terrenos é a retirada total da vegetação. Sim. E aí depois com alguns plantios de espécies exóticas. E muitas dessas árvores são nativas. E elas ajudam muito, né, no ecossistema urbano. Então, assim, são árvores antigas, sabe? E que não estão... muitas delas não estão com nenhum tipo de doença, nenhum tipo de problema no tecido vegetal. Então, isso é uma coisa assim, que nos dói muito, enquanto pessoas que acompanharam a história da gestão ambiental de Porto Alegre. Não só isso, várias coisas, né? Eu estou citando uma aqui, Sim. porque eu acho que é essencial. Os parques, por exemplo, eles tinham gestores efetivos e estagiários que possuíam formação em biologia, agronomia, engenharia florestal, o que trazia grandes benefícios, não só nas questões mais técnicas, mas no diálogo com a gestão dos mesmos e a população. Atualmente, quem administra os departamentos ligados às áreas verdes da cidade são profissionais da arquitetura. O contingente de funcionários para trabalhar se encontra muito reduzido. Segundo o Plano de Arborização Urbana de Porto Alegre, todas as árvores são consideradas um bem comum, tanto em área pública quanto em área privada. O trabalho de execução, conservação, manutenção de áreas verdes, parques, praças, o manejo, a poda e a supressão de árvores em áreas públicas é realizado atualmente pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, que não nos parece ter histórico e experiência acumulada nessas áreas e que trabalha de forma contratual e terceirizada em muitas de suas operações, assim como a falta de formação presente também, que a gente nota, né, através das podas que estão sendo feitas pela ECE, agora Equatorial. Sim. O espaço físico da maioria das árvores, se vocês olharem, eu observo muito isso quando eu caminho e ando por Porto Alegre. As árvores, elas estão, a maioria delas, restrita ao próprio tronco, ou seja, elas não têm espaço nenhum de sobrevivência, né? Por falta de sensibilidade, diálogo e gestão compartilhada entre moradores e poder público. Por quê? Porque no plano de arborização de Porto Alegre, essa gestão ela é compartilhada, né? Por isso que eu coloco a população de Porto Alegre também, que me parece que era bem mais sensível antigamente. Bem mais a sensibilizada essa questão. Mas eu acho que assim, por exemplo, virou meio que álibi das empresas de eletricidade e outras empresas que as árvores são as grandes responsáveis pelos problemas causados pelas crises climáticas dentro da cidade, ventanias, chuvaradas e tal, que, bom, enfim, as árvores derrubam os fios com isso. Por isso que eu acho que a população fica um pouco dessensibilizada. Ontem eu passar ali na Rua Carvalho de Freitas, me deparei com uma cena bizarra. Realmente, várias árvores mutiladas ao tronco. Sim. Árvores que até pouco tempo, e as copas das árvores ainda estavam espalhadas pelo chão da calçada. Né? Além de tudo, tem isso, né? Ainda deixa aquilo ali, vai ficar ali durante semanas aquilo ali, que eu sei que é assim. No entanto, os fios todos estavam assim, todos muito abaixo, inclusive alguns arrastando na calçada. Sim. Quer dizer, se é essa a lógica, vamos cortar ela junto à calçada, porque daí não há nenhum risco da árvore bater no fio, sendo que o fio está ali. Está ali para o cachorro morder o fio, para a criança tropeçar no fio, para a gente esbarrar no fio, né? Mas, no entanto, a responsabilidade é da árvore, a culpa é da árvore e, bom, ninguém raciocina a questão lógica de que uma coisa vai levar a outra, né? Sim. Na verdade, quando a árvore está fragilizada, é claro que ela vai cair ou ela pode trazer algum tipo de problema. Se a gente não cuida das árvores, é claro, se a gente não deixa nenhum espaço mínimo para a árvore sobreviver, é claro que ela vai cair. Claro. Porque ela já está extremamente fragilizada da forma como ela está sendo tratada.
na cidade, essas seja bem pela novas prefeitura, ainda. seja pela própria população, que Sim. tinha mais sensibilidade em relação a essa questão, né? Eu acho que a gente está num episódio aqui que a nossa conversa é a mais óbvia possível, né? A gente não está falando aqui de... Todas as outras existem aspectos muito subjetivos, as mulheres, os indígenas, as remoções, né? A questão da dinâmica de uma remoção de uma vila que vai para um outro lugar planejado, como é que isso bate ou não. Aqui eu acho que é uma coisa muito mais objetiva e clara e óbvia. Tu ter menos árvores, tu citaste um monte de coisa. Vai ficar mais quente. Isso aí, uma criança de 5 anos vai saber isso. Eu brincava na rua. Nós brincávamos na rua, jogávamos futebol na calçada, na época que dava para fazer isso em Porto Alegre. E aonde nós descansávamos? Ao pé da árvore. Porque é óbvio para uma criança de 5 anos que ela sai da calçada concretenta, né, com concreto, com pedra basáltica que esquenta bastante, e tu vai para baixo de uma árvore, é 10 graus no mínimo a menos que tu vai buscar isso daí. Então isso já é um aspecto. Outra coisa, a parte cultural. Tinha essa toda... Falaste em 1 milhão de árvores plantadas. Existia uma cultura da árvore em Porto Alegre. Sim. A gente migrou para uma cultura do corte de árvores em Porto Alegre. Então, a gente já tem um grupo de pessoas crescendo em Porto Alegre sem a visão de que isso tem que ser preservado. Ficou para nós mais antigos, para as pessoas mais velhas que viveram aquela Porto Alegre, que amava árvores, ficar olhando isso e se desesperando. Então, tu já tem uma grande massa que diz, a árvore é um acessório. A gente falava muito do dilúvio, né? Quantas pessoas veem aquilo como um valão, como um esgoto a céu aberto, vêm essas propostas aí de tapar, de não sei o que, passa. Claro. Mas quando tu enxerga aquilo como um riacho, quando tu vê que aquilo tem vida ali dentro, quando tu já, não vamos meter a mão tanto assim. E eles vão tirando essa sensibilização ambiental, e o que eles estão fazendo com o dilúvio? Acabando cada vez mais e transformando ele literalmente num valão. Isso vai acontecendo com essas árvores todas. E aí a gente vai ficando só com a estética. E aí a gente não tem nenhum tipo de manejo. E o que está falando é manejo. Sim. Aí aquelas placas... Eu vivi também, eu sou um caminhador da cidade. Eu sou jornalista, trabalho muito com agroecologia e historicamente a gente vê muito. Não sou um biólogo, mas a gente vê isso. Claro. Né? Caminha pela cidade. Eu cresci subindo também, nascido e crescido em Porto Alegre, subindo e descendo árvore, brincando nas ruas, assim. E aí eu via alguns terrenos, o bairro Santana era um bairro de casas, ele vai virando um bairro de prédios cada vez mais agora, e tu via nas placas, foram derrubadas tantas pitangueiras, derrubadas tantas não sei o que, isso vai ser feito um replante de tantas mudas em tal lugar. E aí tu via, só que aonde eles replantam as mudas? Essa questão. Aí tu vai ali na João Pessoa, ali naquele canteiro, tem 100 mudas, uma do lado da outra, plantada, que tu sabe que não vai dar certo. Tu sabe que não vai dar certo. Mas não. No número lá, na entrega, planilha, na assinatura do Tribunal de Contas, do não sei o que, tá lá. Foram compradas tantas mudas, foram feitos... Mas não é efetivo. Sim. Então, acho que o que a Simone está trazendo para cá é um desmonte total de algo que existia, estrutura, pessoal e cuidado, que transformava isso numa cultura. E aí, Porto Alegre hoje cresce a uma antítese disso. A gente não quer mais ser, então, a capital mais arborizada do Brasil. Ou do mundo, que adoram dizer isso, né? Da América Latina. Estamos conseguindo. Estamos conseguindo. A gente chegou a ter um prefeito que virou um meme dele aí, correndo muito tempo aí com 2 mãos de motosserra. Né? Isso aí correu aí. Se achava que ninguém ia bater ele, mas os próximos bateram ele, inclusive. E aí se parou de fazer esses memes, inclusive. Porque esses memes, essas charges, elas... batem nas pessoas. Mas como isso ficou corriqueiro, ninguém não vai mais dando bola. É normal, é natural da dinâmica da cidade. E aí veio num ponto agora que eu queria te trazer de novo para a conversa, depois do meu... o momento, Gustavo, do podcast, aqui, muito bem. Né? É a discussão do futuro da cidade, que é o novo plano diretor. Como é que tu está vendo isso na questão ambiental, Simone? Bom, gente, segundo o INPE e o IPH, né, nós estamos no epicentro de eventos climáticos extremos, né? Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E 60% do volume de água no estado do Rio Grande do Sul passa por Porto Alegre.
através dos rios que chegam até o Guaíba, né? Isso depois vai para a Lagoa dos Patos e para o mar. Isso tem impacto também enorme na Lagoa dos Patos e no próprio Oceano Atlântico. Claro. E nós temos, ao mesmo tempo, 83% do município de Porto Alegre tem valores de média a alta capacidade de escoamento superficial em seu território. Isso significa que, ao menos em parte, os percentuais de áreas impermeabilizadas resultantes da ocupação urbana e também da predominância, nós temos predominância de solos com pouca capacidade de infiltração, seja pelo ambiente construído, seja pela geologia do próprio solo. Uhum. Então, isso aí já é um sinal assim preocupante, né? E nós temos que nos adaptar, então, em função dessa emergência climática, né? Agora, o que é, em termos de adaptação às mudanças climáticas, o que mais protege uma população urbana? É vegetação. Vegetação, o solo com vegetação, ele infiltra mais do que o solo sem vegetação e infiltra muito mais do que até aquilo que eles chamam de pavimento permeável. E nós temos uma série de coisas que ajudam nisso também, né? Aonde tu tem concreto, a água não tem para onde ir. Alaga tudo ao redor. Então, no contexto de uma cidade que não tem sistema de proteção às enchentes funcionando, não tem plano de contingência efetivo até hoje, nem plano de ação climática finalizado, sistema de drenagem, de abastecimento de água e de energia elétrica é muito antigo. Não está adaptado para o aumento da densidade de população que querem nos impor agora nesse novo plano. E outra questão muito importante é que o DMLU não participou da discussão do plano diretor e nem dos documentos finais, que eu acho uma coisa gravíssima, porque quem trata de drenagem hoje, porque o DEP foi extinto, né? Quem trata disso hoje é o DMLU. E é importantíssimo, né, que o DMLU apresente um diagnóstico de como é que está a situação de drenagem hoje em toda Porto Alegre, né? Porque, face às altas edificações que querem colocar em toda a cidade de Porto Alegre, é muito importante que a gente saiba o que isso significa em termos de planejamento urbano. Então, é muito mais eficaz a gente desacelerar a velocidade das águas com aumento de superfícies verdes que as absorvam, né? Também com pavimento poroso. Só que, por exemplo, se a gente pensar a área que alagou menos no Menino Deus e que secou mais rápido durante a enchente foi o Parque Marinha. Por que será, né? Sim, porque, né, é o efeito esponja, né? E toda essa vegetação, os morros, as áreas verdes presentes na cidade têm esse mesmo efeito. Então, a regeneração é importantíssima com espécies nativas nas margens dos rios. Não está no plano diretor, mas nós temos 27 subbacias hidrográficas em Porto Alegre. Sim. Nós temos 16 arroios. Então, se dá muita ênfase no plano diretor à regeneração do arroio-dilúvio, com um projeto altamente questionável, mas não se coloca aonde que estão arroios. Todos esses corpos hídricos e o impacto. Sim. E as populações que estão em área de risco, próximo a esses corpos hídricos, né? Então, precisa todo um trabalho de gestão nessa questão e de regeneração. Muitas vezes esses corpos eles estão enterrados na terra, mas eles estão ali. Exatamente. Né? O cascatinho ele está enterrado na terra, um bom percurso, mas ele está ali. Exatamente. Um dia pode ser que ele queira se libertar. Agora mesmo saiu uma reportagem falando de uma fonte que existia no bairro Auxiliadora. Isso. E que secou, né? Que secou. Uma Ou seja, houve provavelmente alguma alteração no empreendimento do lençol freático. Tem uma obra acontecendo ali do lado, não tem? Nessa fonte. Eu não sei se ela... Eu não sei se é ao lado ou atrás, mas ela está, vamos dizer, impactando. Sim. A população do bairro acredita que rebaixou o lençol freático. Que houve uma alteração ali no recurso hídrico, né? E isso é uma prova, assim. Então, como é que estão os lençóis freáticos todos da cidade após a enchente? Nós não temos nenhuma leitura do plano diretor após a enchente. A discussão do plano diretor, que eu participei em todo o ano de 2023, no eixo ambiental e no eixo infraestrutura,
não houve discussão pós-enchente, né? Nós tivemos várias reuniões até o meio do ano, mais ou menos. Depois se fez uma conferência do plano diretor, que ela não era deliberativa, ela era consultiva. E aí depois, logo depois, agora esse ano, nós tivemos então os documentos daquilo que foi considerado como o resultado final pela prefeitura do plano diretor, né? Simone, Então... esse monte de conselho, um monte de audiência, é tudo pro forma. É tudo só para ter, para assinar, para passar batido e dizer que fez e aí fazer as absurdidades que eles acabam fazendo, tu acha? Olha, nós temos assim esse problema nos conselhos de meio ambiente no CONSEMA, temos esse problema também no Conselho Municipal do Meio Ambiente e agora com a nova composição ficou menos democrático do que já era, né? Porque nós não temos paridade de sociedade e nós temos uma vaga a mais dos órgãos públicos, da prefeitura, e uma vaga de do órgão estadual de meio ambiente. E, ao mesmo tempo, o número de vagas para os movimentos ambientais diminuiu e essas vagas vão ser disputadas também com instituições de pesquisa. Então, assim, a sociedade civil ficou menos representada do que já era. E aí, pós-enchente, também o governo do estado fez uma espécie de conselho grandão que ia gerir verbas de reconstrução do estado, reconstrução ambiental. Sim. Sem ambientalistas. Sem ONGs ambientais. Mas cheio de empresários, cheio uma de representação e com representações altamente questionáveis em relação aos comitês de bacia hidrográfica. Vamos falar direitinho, então. O CMDEUA é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental. Tem uma questão que também nessa questão toda a gente vem especulando, a gente vem conversando. Agora temos uma pessoa... Tu falaste que 60% das águas do Rio Grande do Sul passam pela bacia de Porto Alegre. E para o pessoal que está ouvindo, prestar bem atenção na importância dos movimentos ambientais. Não é questão de ecochato, que isso eu gosto de falar muito, até já mudou isso. Ou nem se dá ouvido, né? Nem se dá ouvido, não é porque não se chama mais de ecochato porque já não dão mais nem bola, já não chamam, é isso, substituem as pessoas, já não tem mais nem essa figura. Porque substituem, simplesmente não colocam e ninguém fala nada. Nós estávamos à frente, em frentes, na luta contra a mina, que ia ser colocada ali em Eldorado. Sim, participei bastante. Né? Todos nós aqui também. Aí eu te pergunto, se aquela mina, a Copelma estivesse instalada ali naquele lugar, que ficou completamente alagado, já com seus rejeitos todos naquele espaço, e viesse essa enchente, como estaria essa bacia de captação de água daqui até Pelotas? Ia estar com muito metal pesado, né, gente? E outra coisa, a mina estava a 800 metros do rio Jacuí. 800 metros é nada. Entende? E aquela área ali, vocês já viram, ela é altamente alagável. É um delta? Exato. Está do lado do... É um convite à tragédia. Está dentro do plano do delta do Jacuí, né? Quer dizer que hoje nós estaríamos com a captação de água inviabilizada para Grande Porto Alegre e Pelotas e Rio Grande. Sem falar da pesca e nem nada mais. Mas seria inviabilizado se a gente seguisse parâmetros corretos de captação, porque a gente provavelmente viria algum estudioso dizendo não, esses níveis são aceitáveis. Não, veja bem, tem uma indústria de água mineral que vai vir, a Coca-Cola vai trazer água para todo mundo, sabe? Então não se preocupem, está tudo certo. Mas se a gente fosse pensar... O movimento ambiental salvou em torno de 6 milhões de pessoas. Quase metade da população do Rio Grande do Sul. Pensar, na verdade, o que nos salvou naquele momento foi a não consulta às populações indígenas que estavam ao redor de que seria esse empreendimento. Ou seja, se conseguiu embargar na justiça porque há essa prerrogativa que, inclusive, é uma lei internacional que o Brasil é signatário. Né? Mas então, não foi nem o chamamento dos ambientalistas tem um monte de coisa, absurdo. Mas quem estava ali falando dos impactos? Organização Internacional do Trabalho existe. Isso aí. Quem estava ali falando dos impactos? Quem falava dos impactos? Quem dizia isso? Quem falava que isso era óbvio?
né? E que não aconteceu, tá? Teve essas questões, mas não aconteceu, porque se acontecesse, nós estávamos aqui todos Mortos. ferrados. Né? Quem é que fala isso? Aí tu faz um conselho, tu faz um outro órgão deliberativo, um órgão pro forma, uma audiência que tu traz pessoas que chegam a dizer que o plástico é bom para a nossa vida. E as pessoas vão lá e vamos cortar a árvore, vamos botar a árvore de plástico, porque não sei o quê. Vai dar sombra igual. Daqui um pouco nós estamos vendo isso, né? De plástico é uma ideia, Gustavo. Olha. Sim, mas já lá na COP30, lá já estão meio que fazendo essas nem coisas fala. aí. Né? Sério? E aí, o que... Nós vamos ficar... Eu acho que a tendência é a gente ficar plastificado no futuro. Pela Porque a sombra. água de Porto Alegre, já a análise do Instituto de Química da URGS, nós estamos digerindo microplástico na água de Porto Alegre, em todo o mundo. Que nos As águas aguarda... dos oceanos já estão cheias de macroplástico e microplástico. Uma das coisas que a gente tem conversado nas questões do podcast, assim, a gente pergunta assim, o que isso influencia na dinâmica da cidade? Mas eu acho que a fala toda está bem clara, né, no que influencia. A gente falou de brincar, de pular, de se proteger de sombra, tu falaste de água que escorre, água que acumula, né, essas coisas todas. O que nos aguarda nesse futuro da cidade agora? E como que a gente poderia estar trabalhando melhor né? Mesmo que os órgãos governamentais não venham a executar, mas o que é que a gente tem de plano que seria melhor para a gente implementar aqui na cidade? Bom, essa questão, né, da regeneração com espécies nativas em margens de rios, arroios, né, a retirada de concreto e implementação de mata ciliar ou espaços verdes, a criação de áreas verdes, então, como áreas úmidas, também... Tem praças em Porto Alegre que elas acumulam água embaixo das praças. Isso também, em termos de engenharia, é um processo interessante, né? A implementação dos chamados jardins de chuva, que são áreas verdes que podem estar espalhadas pela cidade, que reduzem o escoamento superficial. Só que com esse plano, né, que está por vir, o recuo entre os edifícios e áreas vegetadas e permeáveis vão ficar cada vez menores. Por exemplo, a taxa de permeabilidade está sendo trocada por lâmpadas LED e placas de energia solar. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? E não que eu não sou contra placa de energia solar nem lâmpada LED, mas isso entraria como um processo de sustentabilidade da edificação. Claro. Pode até entrar como nos certificados de sustentabilidade de edificações sustentáveis. Mas a gente não pode trocar isso por taxa de permeabilidade. E muito menos diminuir os recuos entre os edifícios, porque aquilo ali significa infiltração de água que não vai escoar para a cidade como um todo, né? Ainda bem que a gente não tem problema de inundação em Porto Alegre. E essa transformação da cidade, ela tem que se tornar uma estratégia municipal, né? Não basta recriar as áreas urbanas. É preciso também que o sistema de absorção ele seja ampliado as áreas periféricas, as áreas agrícolas, para reter e desacelerar a água na origem, né? A questão também, gente, nós fizemos no plano diretor 2 proposições que são muito importantes. Uma delas consta no plano diretor, que a árvore ser considerada como elemento de infraestrutura da cidade, né? Porque aí tu já tem um planejamento todo pensando o espaço árvore junto com outros espaços para eletricidade, para a internet. Exato. E também a questão que foi aprovada já na primeira conferência do plano diretor, que é corredores ecológicos conectando corpos hídricos, parques, praças, unidades de conservação, áreas verdes, morros, áreas de preservação permanente e orla do Guaíba. Então, é praticamente tu criar um todo verde de proteção para a cidade, né? E até se fala em corredores ecológicos no plano diretor, só que no mapeamento de corredores da minuta do plano diretor deveriam ter sido considerados não apenas os planos de manejo das unidades de conservação atuais, mas também os estudos técnicos elaborados pelos funcionários da própria SMAMUS, que apresentaram propostas que contemplavam as conexões entre as áreas prioritárias para conservação, áreas verdes, áreas de preservação permanente, entre outros elementos de relevância.
O mapa do sistema ecológico, ele está no anexo do plano diretor, nos mapas de sistemas, né? Ele é questionável em relação ao que foi discutido e aprovado nos processos participativos em relação aos corredores ecológicos. A gente não pode esquecer esses corredores ecológicos, a importância de todo esse cuidado, de todo esse avanço, justamente que a gente não mora sozinho na cidade. Né? O ser humano não mora sozinho na cidade, não adianta. Exatamente. A cidade é de todos os seres vivos que ali estão, aliás. Exatamente, né? Essa é a ideia. Não, gente, a gente está aqui no fundo, tem o quintal dessas casas aqui, né? A gente está nos casarões da Fernando Machado, ao lado da João Manuel, a escadaria da João Manuel, com a Bento Martins aqui do outro lado. E a Comuna do Arvoredo tem isso aqui já, um manejo de mais de década aqui no fundo, e é impressionante a fauna que existe aqui atrás. Uhum. É impressionante. Esses dias nós estávamos fazendo um churrasquinho aqui atrás, uma coruja, que eu nunca tinha visto daquele tipo na cidade de Porto Alegre. Sim. Né? Isso que eu observo bastante. Né? Uma coruja. Então tem muito bicho, se tu mantém, eles ficam. Exatamente. E aí, lembrando, né, que eu já coloquei que as áreas livres, permeáveis e vegetadas foram substituídas nesse plano por taxa de permeabilidade, com esse problema da compensação dos painéis solares, lâmpadas LED ou de certificações de sustentabilidade, ocasionando uma diminuição dessas áreas na cidade. Né? A questão dos recuos, então, também vão trazer menor luz solar, menor infiltração de água e ventilação. A questão das alturas dos edifícios em todos os bairros centrais, isso aí é altamente crítico, né? Estão previstos, então, prédios de até 130 metros em bairros que hoje têm identidade, qualidade de vida, vínculos comunitários consolidados. E esse movimento ele não é isolado, né? Ele vem em conjunção com a especulação imobiliária. E ele já se mostrou como um modelo sustentável e desigual, e injusto e perigoso em várias outras cidades. E a outra questão, quais são os dados de capacidade de infraestrutura urbana, água, energia, esgoto, mobilidade, que sustentam os novos parâmetros de altura e adensamento propostos? Onde eles estão publicados? E aí a questão também é onde está a população para morar nesses prédios, porque Porto Alegre vem perdendo população. Ela se estagnou durante um bom tempo e agora vem diminuindo a população. Aonde vão morar? Quer dizer, esses prédios vão ser habitados por quem? Exatamente. Sabendo-se que uma boa parte da nossa burguesia mais aquinhoada em termos financeiros está se colocando nas periferias, nos grandes empreendimentos imobiliários, né, que na Restinga, na Lomba do Pinheiro, né, que são aqueles bairros fechados, Lake Park, coisas do gênero. Ou seja, não consigo entender quem é que vai habitar essa quantidade esdrúxula de prédios de 130 metros. O discurso de que mais prédios significam mais moradia, ele ignora que a maioria dessas construções provavelmente será voltada para um público de alto poder aquisitivo, né? E a gente precisa de habitação digna, mas não altamente verticalizada, elitista e excludente, né? E por que eu falo isso? Porque as grandes edificações, elas têm impactos socioambientais negativos enormes. O microclima urbano, né? O bloqueio do vento, a criação de sombras, aumento do efeito das ilhas de calor, a redução da radiação solar e da ventilação. Nós vamos ter contas de luz muito mais altas, né? Porque se tu tem um edifício de 130 metros, 90 ou 60, que é o que está designado no novo plano diretor em todos os bairros centrais, tu vai ter menos luz solar. Isso vai fazer com que a tua conta de luz aumente, tu vai usar mais ar-condicionado, é menos ventilação, é menos um monte de coisas, né? A qualidade do ar, acúmulo de poluentes entre os prédios, superlotação, né? A densidade populacional sobrecarrega transporte e serviços, menos áreas verdes e espaços de convivência, sobrecarga de recursos, maior demanda por água e energia, né? Adaptações na rede, aumento de resíduos, além da saúde e bem-estar, né? Bem-estar, estresse, isolamento social, né? No caso de emergências, o Corpo de Bombeiros de Porto Alegre, isso é praticamente em boa parte do mundo, tá, gente? Eles conseguem apagar incêndios até o 10º andar. Então, isso significa que a gente não deveria, por precaução, construir nenhuma edificação com mais de 10 andares. Porque se a gente tem uma estrutura que só consegue prevenir incêndios até o 10º andar, né?
É outra coisa que me chama muito a atenção. E afora a questão das enchentes de 2023 e 2024, que deixaram bairros inteiros submersos por meses, né, gente? Os locais hoje propostos para verticalização, eles coincidem com as áreas de alta vulnerabilidade na cidade. Então, esses prédios altos, eles beneficiam poucos, né? E os impactos ambientais negativos, eles atingem a toda a população de Porto Alegre. E as grandes incorporadoras e donos de terrenos valorizados serão os beneficiários imediatos. Mas o custo social e ambiental recai sobre as comunidades, né? Aumento de aluguel, expulsão de moradores antigos, destruição da paisagem urbana, trânsito caótico, esgoto colapsado, perda da identidade e o sentido de pertencimento dos bairros. Né? E eu acho também é uma negação da história dos bairros em Porto Alegre também. Né? Sim, né? O bairro, ele é um espaço físico e afetivo no qual ocorrem as relações sociais cotidianas nossas. Né? Nós todos temos na nossa memória a nossa convivialidade nos bairros. Né? Ele não é um simples suporte indiferente, ele carrega as marcas do grupo que ocupa esses lugares. Sim. Ele é o reflexo da estrutura e da vida social. Então, cada detalhe ganha sentido para os moradores, ele configura uma rede de significados. Então, eu acho que existe uma negação total da memória dos bairros e da participação dos bairros nessa decisão individual da Esmamuse em relação às altas edificações. Quem toma essas decisões não gosta da cidade, não vive na cidade, né? Não, e não gosta de conviver essa a impressão com os que dá, outros. né? Não, é a lógica do individualismo, aqui, né? É a lógica neoliberal do individualismo a todo custo, a todo preço. Inclusive isso, não gosta de vida comunitária. Não, eu sei, eu concordo com isso, mas eu fico pensando na pessoa, naqueles 3, 4 que chegam e dizem, vamos botar esse plano aqui. Eles não gostam da cidade, eles não gostam, eles não andam na cidade, eles decidem sobre um lugar que eles não vivem. Porque o que a Simone está fazendo aqui, a gente está conversando, não é nenhum exercício de futurologia. Todos esses aspectos, eles já aconteceram historicamente, a gente já viu os resultados que isso acontece. Sim, estão acontecendo e a gente está vendo o resultado. E não são benéficos. É previsível. Mas continuam se repetindo. Sim. Né? Então, essas soluções urbanísticas, elas deveriam ser construídas a partir do diálogo entre poder público e os cidadãos, né? Criando espaços que vão conciliar esses usos diversos. Mora no lugar. O êxito de um bairro ele vai depender da participação dos moradores, do seu planejamento e do cuidado. E as políticas públicas, frequentemente, e é o que a gente está vendo do ponto de vista principalmente em relação às altas edificações, estão priorizando ações imediatas e midiáticas, sem considerar os interesses locais ou incluir a população no processo decisório. Porque o meu bairro não foi consultado a respeito da maior altura das edificações que vão ter nele futuramente. E é um bairro, eu vou dar um exemplo, tá? Depois, junto com o Centro Histórico, o bairro mais antigo de Porto Alegre é o Menino Deus. E tanto é que grande parte das festas da cidade de Porto Alegre eram feitos ao lado da igrejinha que existia antigamente do Menino Deus, que infelizmente nos anos 50 e 60 ela foi demolida, né? Não me lembro exatamente. É o único bairro que tem uma banda, né? A banda Saldanha, né? Então assim, tem toda uma... Eu não sei, com as altas edificações ali ao lado do Internacional, que eles estão querendo fazer também, Sim. E eu não sei para onde que vai a banda da Saldanha. Não, vai a banda Saldanha, Imperadores, do samba, etc. O Quilombo Lemos, que fica ali também lá da Padre Cacique. Exato. A gente não sabe nem para onde vai o Internacional. Não, com aquelas altas, com os maiores prédios do Rio Grande do Sul, do lado do Beira-Rio. E eu, durante muito tempo, eu militei na política do Internacional e a gente ouvia os dirigentes dizer, é o estádio mais lindo do mundo, vamos soterrá-lo de prédios ao redor. Não parece muita lógica tu ter o estádio mais bonito do mundo e colocar um monte de prédio gigante ao redor deles para ninguém conseguir enxergar o estádio mais bonito do mundo de longe. E toda aquela área alaga, né, gente? Tudo aquilo alaga. Está do lado do Guaíba. Onde é que fica a discussão sobre área de preservação permanente? Um prédio daqueles tamanhos é quase o tamanho do morro. Eu acho que não sei se nem é maior ali, que uma parte do morro.
Eu acho que esdrúxulo, né? Não sei se não é maior mesmo. Não sei exatamente o Morro da Polícia ali, quanto mede, mas periga... Ali é o Santa Teresa, né? Exatamente, Santa Teresa. Bom, a gente está chegando ao fim, né, não só do episódio, mas acho que da vida como um todo, pelo visto, assim, o negócio é absurdo. Eu sempre fui uma pessoa que se pautou pela questão ambiental desde pequeno, sempre tive uma cultura de acampamento, de beira de rio, de ver essas coisas, isso é uma coisa de criação, de viver bairro, como tu está falando, Simone, e eu não vi na cidade de Porto Alegre nada em algum momento, assim, a gente até teve alguma curva crescente em algum momento, mas desde que decidiram ir contra a questão ambiental, contra o ambiente em Porto Alegre, eu não consigo ver nenhum avanço na cidade, assim. E é a cidade que eu moro, que eu vivo desde sempre, 46 anos aqui, né, fazendo 46, estou com um filho aqui, ando com ela pelas ruas, mostra, a gente vê as coisas, mas é uma tristeza, porque a árvore que ela já subiu quando era pequena já foi cortada, a praça que a gente ia, que tinha um buganvília lindo, cortaram para fazer aquelas coisas igual de todas as praças que eles andam fazendo aqui na cidade. Né? E aí tu fica olhando assim, bah, e agora, para onde se vai? Né? A gente precisava levantar a autoestima um pouco da cidade de Porto Alegre, né? Que nem a gente está tentando fazer lá com o Porto Novo, né? Essas questões, né, tão importantes para a autoestima da comunidade, mas não está fácil. Não, há um plano político ideológico por trás disso, né? Isso, infelizmente, a gente tem que falar. A gente tem pessoas que estão no comando que não têm, de maneira nenhuma, a visão ambiental como se não é nem prioritário, como sequer acessório ao desenvolvimento da cidade. Eu acho que o que tu trazes, o que a gente vem discutindo junto nesse compêndio todo dessas questões que a gente está falando, se não são as pessoas lutando, os moradores da cidade, aqueles que vivenciam mesmo, não sei onde a gente estaria aqui. Isso acontece com as mulheres, com os indígenas, com os moradores das periferias, o pessoal da Porto Novo, que foi removida do seu lugar e luta agora para a manutenção de um espaço próprio, legal, com identidade própria e bom de viver. Se eles não lutarem agora, se não se fixa isso, não se traz a historicidade, não se diz, eles podem ser passíveis de uma próxima remoção não tão longe ali. Né? E a questão ambiental, para mim, para nós, aqui do que a gente está conversando, é que se não se luta, se a gente não lutar por isso na cidade... Eu já ouvi gente dizendo assim, mas a cidade ela tem que ser assim mesmo, quer buscar o meio ambiente, tu fica fora da cidade, procura uma zona mais... Não, nós temos que estar aqui dentro da cidade e lutar por um espaço como esse aqui do fundo, por vamos derrubar uma árvore, vamos fazer um manejo de uma árvore que está caindo, mas vamos colocar outra no lugar. E qual é essa árvore que a gente vai colocar no lugar? Isso é tão importante quanto tu levar uma pavimentação para um lugar não pavimentado. Tu pensar na troca... Achei demais a árvore é uma parte da infraestrutura da cidade. Se não se plantarem árvores nas matas ciliares do Taquari, do Vale do Taquari, do Jacuí, mas do Taquari, que foi um dos que mais mandou a água aqui para baixo, aqui na bacia, né? Não adianta. Não adianta, vai continuar tendo eventos de muita água acumulada aqui no Guaíba, vai subir. O rio Taquari vira um valão, não absorve nada. Mas não parece óbvio isso? Bom, às vezes a gente precisa falar bastante sobre o óbvio. Falar em óbvio, né? Resta o agradecimento também a todas essas lutadoras e lutadores, né, que fazem da sua vida um esforço para que a gente tenha uma cidade melhor, para que a gente tenha um mundo melhor, né? Então fica o agradecimento pela tua participação, né? Se tu quiser deixar um recado final para nós, a hora é agora. Sim. Não, eu gostaria de colocar, assim, gente, que eu não acho interessante, né, que a gente tenha uma cidade distópica, porque a impressão que me dá é que nós estamos criando uma cidade em que as questões da cidade para todos, planejada, com responsabilidade e justiça, não estão sendo consideradas, né? Nós não queremos nos render a um modelo de cidade desigual, verticalizada e precária. E essas escolhas, né, elas estão nas nossas mãos, né? Precisa toda a sociedade porto-alegrense participar desse processo, né?
Bom, obrigado, Simone. Pessoal que está nos ouvindo aí, de novo, né, finalizando mais um episódio. Não tem uma sequência muito lógica, eles ouçam todos os episódios, eles se interrelacionam porque é a vida do conurbado, do urbano, né? Acho que a gente usa, claro, Porto Novo, a gente usa Porto Alegre como um grande exemplo, mas isso é um modelo que se repete, né, em vários outros lugares e não é à toa que ele se repete, né? Existem vários lugares no Brasil, no mundo, que passam pelas mesmas questões e talvez a gente também procure e ache soluções para todos esses lugares aí, se a gente pensar um pouquinho direito, tá? Até a próxima. Falou! Porto Novo Podcasts consiste em 6 episódios contextualizatórios sobre a história da comunidade Porto Novo, na zona norte de Porto Alegre e as dinâmicas envolvendo grandes centros urbanos como Porto Alegre. Neste compêndio, a gente tratou, além das questões da própria comunidade Porto Novo, o ontem, o hoje, o histórico da cidade de Porto Alegre, também questões ambientais, indígenas e as dinâmicas das mulheres numa cidade, num grande centro urbano como a nossa metrópole, capital dos gaúchos. Não perca nenhum episódio, ouça todos, procure, comente, espalhe. Esta é uma produção do Coletivo Catarse, um projeto realizado dentro do âmbito da Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre, através de uma emenda impositiva do então vereador Leonel Hadi.